Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso 26º vídeo do nosso devocional. Sensacional! Parabéns por ter chegado até aqui. E eu queria dizer para você que a sua vida está em risco. A sua história está em risco. Nós estamos fadados a repetir os erros dos nossos pais ou sermos cópias pioradas deles. E isso é um fato, isso é algo que nós precisamos estar alerta. E eu venho aqui nesse vídeo ler alguns textos com você da palavra do Senhor para que você possa quebrar o ciclo. Então o vídeo de hoje é sobre quebrar os ciclos, o vídeo de hoje é sobre quebrar as correntes, o vídeo de hoje é sobre você trazer luz através da palavra, que é a própria luz e a vida dos homens, através de Jesus Cristo Senhor, transformar a sua família, a sua história. Talvez você seja um meu amigo e você não é cristão e você precisa abrir os teus olhos, sejamos nós cristãos ou não. A palavra nos traz luz sobre as trevas que acompanham a nossa vida. Independente se você cresceu na igreja ou não, se você se converteu ou não, se você ainda está por aí, se você não sabe o que fazer, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu quero declarar sobre a sua vida que a palavra de Deus é luz e vida sobre ti. E que se você abrir o seu coração, ela vai abrir os teus olhos espirituais para enxergar aonde estão essas trevas e como se livrar delas, como ser liberto delas e transformar a sua vida. O texto que eu quero ler com vocês é o de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Existe uma maneira vazia de viver. Existe uma maneira vazia de fazer as coisas. Existe uma maneira vazia de reproduzir a história do passado em uma maneira talvez diferente ou talvez mascarada de diferença. Mas você pode perceber, por exemplo, e isso é um dado alarmante, que em 2009 para 2010, os dados diziam que nos Estados Unidos, mais de 50% dos lares eram formados por famílias divorciadas, pais divorciados. Mais de 50% dos lares não tinha as duas figuras como pai e mãe formando a família e ali presente. No Brasil, em 2022, esses dados são mais de 45%. 45% dos lares brasileiros, aliás, ao contrário, menos de 45% dos lares são formados por uma família tradicional, ou seja, mais de 55%, mais de 55% dos lares, ou seja, mais do que quando você coloca se você perguntar para duas famílias, uma dessas duas famílias não tem a estrutura a tradicional, a estrutura pai, mãe e seus filhos, a estrutura que é a base da sociedade, que é a família. Lares destruídos. Talvez você tenha vindo de um lar destruído e aí nós temos que ponderar que talvez a maneira vazia de viver que é transmitida para nós seja nem 8, nem 80. Nós precisamos encontrar equilíbrio em nossas vidas. Porque às vezes você vem de um lar destruído e diz: não, meu lar vai ser totalmente diferente. Tudo que eu não tive, meus filhos vão ter. Tudo que eu não tive quando eu era criança, eu vou dar aos meus filhos. E aí você vai para o outro extremo. Você continua com uma vida vazia de viver, uma maneira vazia de viver, que foi transmitida pelos seus antepassados, mas você não percebe, porque você, ao invés de ir de um lado, você acaba caindo do outro lado e você não percebe o equilíbrio das coisas, porque você está cego por traumas, por feridas, por faltas que você teve, por ausências, por coisas que você carrega até hoje, feridas profundas na alma, e você está indo no outro extremo. Quando não, nós estamos reprisando a vida dos nossos pais. Se seus pais se divorciaram, eu declaro no nome de Jesus que você não precisa se divorciar. Você vai acertar as coisas, você vai conseguir consertar e corrigir as coisas na sua família. Você não precisa abandonar a sua casa. Existe outra forma de resolver, não é só com o divórcio.
Você talvez esteja sendo roubado pelo inimigo e roubado por traumas antigos para fazer a mesma coisa. Não precisa ser assim. O Senhor pode e vai restaurar a sua casa, a sua família, se assim você abrir o seu coração para Ele. Talvez você esteja replicando e reproduzindo os mesmos erros que seus pais na vida dos seus filhos. Talvez você esteja replicando o mesmo método, o mesmo modo de viver vazio dos seus pais. E isso também inclui os cristãos. Talvez você olhe para a sua vida cristã hoje e a sua vida cristã hoje é pior do que a vida dos teus pais, porque eles foram maus exemplos. Porque mesmo sendo cristãos, eles eram maus cristãos, eles eram cristãos ruins, sem intimidade, sem chama no coração, sem paixão por Jesus e pela palavra. E por eles não viverem a palavra como deveriam, eles transmitem essa vida para você. E você hoje vive um evangelho medíocre, porque você está reproduzindo na sua vida a vida dos teus pais. A nossa vida está em risco de cometermos os nossos erros, achando que são nossos, mas são simplesmente os erros do passado. Os erros que nós trazemos ao longo da vida e não percebemos que estamos cometendo os mesmos erros com os nossos filhos. Então, não reproduza, não transmita, quebre o ciclo. Eu me lembro que na minha juventude, quando eu era adolescente, eu costumava ouvir muitas músicas barulhentas, músicas que tratavam de raiva, lidavam com depressão, lidavam com frustrações. E essas músicas me ajudaram através da minha juventude, eram músicas de muito barulho. Sempre que meu coração está sobrecarregado, músicas barulhentas, hardcore, punk rock, músicas de muito barulho, muita guitarra, bateria, eu aumento essa música, essas músicas me ajudam ali a aliviar o meu estresse, aliviar o meu quando eu estou sobrecarregado. Isso sempre me ajudou quando eu era jovem. E uma coisa que eu sempre fiz foi analisar as letras, e quando eu me identifico com uma letra, quando aquilo trata algo dentro de mim, aquilo transforma algo dentro de mim, eu costumo gostar daquilo e colocar aquilo como prática na minha vida e carregar aquela música comigo, seja antiga, seja nova, mas eu sempre analiso as letras. E muitas músicas tratavam exatamente de lares destruídos, e aí eu pensava muito sobre a situação dos meus pais, situação financeira, coisas que nós vivemos na infância, frustrações na vida, no cotidiano, que eu não sabia lidar e não conversava com ninguém. E aí eu tratava comigo mesmo, lidava comigo mesmo, sem abrir o meu coração para ninguém. Tudo isso foi um mal que eu fui carregando. E aí hoje, quando eu olho para o meu filho, eu penso que eu não quero que ele seja como eu fui, porque não se abrir, não se comunicar, eu quero que ele seja comunicativo, eu quero que ele abra o coração dele para mim, eu quero estar junto dele para ajudar ele a lidar com esses problemas que para mim hoje é muito difícil. Eu carrego muitas coisas dentro de mim que eu não consigo compartilhar com ninguém. Isso é um problema. A minha vida está em risco de reproduzir coisas da minha infância na vida do meu filho. Então, eu repreendo em nome de Jesus, eu coloco a luz da palavra na minha vida, para que a minha vida haja um romper dessas cadeias, dessas correntes, dessas reproduções que são defeituosas. Então, quebre o ciclo. E essa é uma música também bem barulhenta, mas é uma música que diz break the cycle, que é quebrar o ciclo. Porque você pode ver que às vezes a criança presencia no lar abusos, vê ali violência, vê um monte de coisa ruim, e cresce e reproduz isso na própria família. E às vezes é algo que está lá, está escondido. Talvez você é meu amigo e você não tem Cristo na sua vida ainda, mas você precisa acordar. Você não pode reproduzir o mesmo mal que aconteceu com você na sua família hoje. Você precisa quebrar o ciclo. Porém, preste bem atenção, porque nós precisamos de equilíbrio. Você não pode ir para o outro extremo. Caso contrário, você só vai para o outro lado da balança, mas você não vai corrigir os problemas. Os problemas vão persistir. Teremos os nossos erros e enfrentaremos os nossos problemas. Mas o que eu quero é que você aprenda que a sua vida pode ser muito melhor se você entender que Deus tem algo precioso para a sua vida. Que a palavra de Deus, ela transforma, ela vai aonde o homem não enxerga. A palavra de Deus é poderosa e ela é mais afiada do que espada de dois gumes, e ela vai até
divisão da alma, do espírito, até juntas e medulas, e ela discerne o coração do homem, ela discerne o nosso coração. Então, quanto mais da palavra você lê, mais você abre o seu coração para a Bíblia, mais Deus vai tratando com o seu coração, e onde eram áreas mortas, Deus vai trazendo vida. É como diz lá, por exemplo, na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Nós precisamos entender algo fundamental. Não é só sobre construir uma nova história, mas você precisa olhar para os entulhos da sua vida e perdoar quem quer que seja o responsável por eles. Você precisa olhar para trás e ter perdão. Você precisa olhar para trás e perdoar. Você precisa olhar para trás e, se ainda tiver a oportunidade, pedir perdão por algo que você fez. Só assim a sua vida será curada. Só assim você vai ver realmente cura e transformação através da sua vida. Os traumas, eles têm raízes na falta de perdão. Então, a maioria dos traumas que você tem na sua vida hoje, uma vez que você libera perdão, uma vez que você olha com graça, com misericórdia, e você entrega nas mãos do Senhor essa ferida para que Ele traga cura, a luz vai brilhar em meio às trevas e você vai ver vida florescendo onde era estéril. Então hoje, através desse vídeo, abra o seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor de verdade. Olhe ao seu redor e peça sabedoria para enxergar aonde você está cometendo erros parecidos ou erros na outra ponta da extremidade. E peça ao Senhor sabedoria para encontrar o equilíbrio. E assim, você vai sim ter uma vida mais segura e uma história mais segura de ser vivida, sabendo que a sua vida está nas mãos do Senhor. E Ele sim vai escrever junto com você uma nova história. Uma história de sucesso, uma história abençoada, uma história onde os traumas terão cura, onde as histórias de violência encontrarão descanso e encontrarão restauração. É onde você vai romper com o ciclo, você vai quebrar com o ciclo de miséria, de esterilidade e de morte. E vai ver sim uma nova história rompendo, um novo horizonte, uma nova história, um novo tempo na sua história, na sua vida. Por isso que eu declaro que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida ainda por vir. Porque você vai ver os ciclos sendo quebrados e coisas novas e grandiosas no Senhor sendo escritas pela sua mão e pela mão do Senhor, junto com você, abençoando e te ungindo, para que você tenha sabedoria e inteligência emocional e que você possa trilhar um novo caminho na sua história, na sua casa e na sua família, para a glória do nome dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, comenta e manda para alguém, porque eu creio nesse vídeo, eu creio na palavra e nós vamos sim trilhar novas histórias, novos caminhos para a glória do nome dele. Te vejo amanhã no próximo vídeo. É nóis!